Final desse trabalho maravilhoso, oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui mais uma vez na cidade de Benavente, em frente a esta feira, para estar trazendo a palavra de Deus como uma mensagem poderosa do céu, para vir de encontro ao coração de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho neste momento. Na verdade, diante de todos que estão ouvindo esta palavra, está sendo colocada uma porta aberta, que a Bíblia chama a porta de salvação. Essa porta, ela está sendo colocada aberta diante de você, através da ministração da palavra, através da exposição da palavra, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir, o dar ouvido, o entendimento, a aceitação vem pela palavra, porque quando você de bom ânimo, você para ouvir a palavra de Deus, a palavra por si própria, ela traz uma consistência que te convence do teu pecado, mostrando para você que a tua vida é um tempo de oportunidade, que você não é nada diante da grandeza de um Deus todo-poderoso, mas mesmo você não sendo nada, nem sequer comparado à grandeza da criação, muito mais a grandeza do Criador, mesmo assim, você sendo tão pequeno, às vezes quando nós subimos em cima de um prédio, nós vemos o ser humano passando pelas ruas tão pequeno, mas se você está num avião, você já nem vê as pessoas andando por essa terra. Imagina Deus lá do céu, no seu trono, na grandeza, na dimensão da grandeza de Deus, que não só criou a cidade de Benavente, mas Deus criou Portugal, Deus criou a Europa, Deus criou a terra, Deus criou o universo, Deus criou o céu, Deus criou o sol, Deus criou a lua. Todas as coisas foram feitas por Ele, na pessoa de Jesus Cristo, que nos é revelada, e a Bíblia diz que sem Jesus, nada do que foi feito se fez, porque Ele é a glória de Deus, manifesta aos homens que estão caminhando sobre a terra. Ou seja, mesmo sendo tão insignificante a nível de grandeza, a nível de tamanho, da dimensão que nós podemos olhar para a criatura e para o seu Criador, mesmo assim, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, trazendo salvação, trazendo a mensagem da cruz, trazendo a revelação das coisas que estão ocultas, porque a Bíblia diz que ninguém sabe as coisas do homem da terra, senão o Espírito do homem que está dentro do corpo do homem, porque na verdade o homem não é um corpo como espírito, mas é um espírito que tem um corpo. Sabe por quê? Porque o teu corpo, ele tem uma data de validade para passar por essa terra, e a Bíblia diz que quando chegar no final, quando o cronômetro zerar, então o fôlego de vida é tirado, o homem é colocado no seio da terra, e o espírito é levado a Deus. Por isso o homem não é um corpo que tem um espírito, mas um espírito que tem um corpo. Ou seja, dentro desse corpo que você está vendo, dentro desse corpo que você está movimentando, tem um espírito que é eterno, aguardando um dia para comparecer diante de Deus, para prestar conta do que em vida, usando esse corpo, você fez na face da terra. Mesmo você sendo pequeno e tão insignificante, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho Jesus Cristo, trazendo salvação para os homens. E quando Jesus Cristo, ele traz a salvação para a humanidade, ele revela para nós o plano de salvação, e esse plano de salvação nos apresenta coisas ocultas e maravilhosas, que junto com o poder do Espírito Santo, que atua e opera em nós, faz com que nós cremos nas coisas invisíveis, como se nós já estivéssemos vendo, faz com que nós cremos nas coisas incríveis, sabendo que para Deus elas são possíveis. Por isso a Bíblia diz em Coríntios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai nos dizendo, glória a Deus, a Bíblia vai nos dizendo, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E quando nós
olhamos para essa palavra, nós entendemos que às vezes, para você crer naquilo que você não vê, não é fácil, mas quando você ouve a palavra de Deus, e você crê na palavra de Deus, o Espírito de Deus que acompanha a palavra, ele entra no teu coração, e passa a te mostrar as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, mostrando que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, quando nós anunciamos o Evangelho na cidade de Benavente, nós estamos dizendo para você, morador de Benavente, você que tem ouvido ou não está ouvindo, quem sabe ouviu uma frase do que nós estamos dizendo, há coisas que estão pertinentes à tua vida, que os teus olhos não podem ver, que os teus ouvidos não podem ouvir, mas que está circulando a terra como uma oportunidade para aqueles que amam a Deus. E hoje nós estamos aqui anunciando esse Evangelho, dizendo para você, a tua vida é um tempo de oportunidade, a tua vida é um tempo de oportunidade, porque a terra é um campo de batalha, aonde os que vencer herdarão uma vida eterna. Mas o próprio Jesus, na ministração da tua palavra, ele vai comparando o tempo de oportunidade e a escolha que nós temos que fazer como duas portas. Ele vai dizendo, todo homem ao ouvir a palavra vinda do céu através de Jesus Cristo, ele é confrontado a tomar uma decisão essa que não é fácil de ser tomada. Sabe por quê? Porque quando você começa a tomar essa decisão, você tem que desenvolver ela pela fé, apesar dos teus olhos não estarem vendo, dos teus ouvidos não estarem ouvindo, você ainda não consegue concebê-la, mas o Espírito de Deus vai te revelando de passo a passo. O Espírito de Deus, ele vai mostrando para você, ele vai convencendo você do pecado, da justiça e do juízo de Deus, levando você a crer com veemência, levando você a crer com certeza, levando você a crer nas coisas invisíveis, sabendo que elas são mais reais do que as que são palpáveis pelas nossas mãos, porque o Espírito de Deus, ao fazer com que a fé gera em nosso coração, através da exposição da palavra, ele vai nos mostrando que as coisas que Deus tem revelado para o homem são coisas eternas que estão aqui preparadas para ser entregue àqueles que receberam a palavra de Deus. E hoje, ao pregar a palavra do Senhor aqui em Benavente, nós estamos fazendo a você um convite para tomar posse da vida eterna, entregando a tua vida para Jesus. Quantas pessoas vão passar por essa terra e perder a oportunidade de ter a vida eterna através de Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque toda a sua convicção, toda a sua concentração, todos os teus projetos só se baseia nos que os teus olhos veem, no que o teu ouvido ouve, naquilo que sobe da terra para o teu coração, nos teus sonhos e nos teus projetos. Quantas pessoas estão só preocupadas em ganhar dinheiro, em comprar, em vender, em se formar, em comprar uma casa, em viajar, em se ocupar nas coisas dessa terra? Mas eu quero dizer para você, o tic-tac do relógio não para de passar, não para de bater, e enquanto ele bate, as tuas oportunidades vai passando, querendo você ou não, você vai envelhecendo, querendo você ou não, uma hora vai ser chamada a tua senha, querendo você ou não, uma hora a morte vai bater na tua porta, querendo você ou não, uma hora os teus olhos vão se fechar desse lado e vão se abrir do outro lado, mas para muitas pessoas será tarde demais. Sabe por quê? Porque o tempo que você tem para tomar uma decisão e para fazer uma escolha é hoje. Hoje quantas pessoas olham para a pregação do Evangelho e debocham da pregação do Evangelho, não sabendo que no Evangelho está a porta de entrada para a tua salvação. Hoje quantas pessoas têm por pouco a palavra de Deus, pensando que é eterno. Na verdade você é eterno, mas na eternidade há dois locais aonde os seres humanos vão. A Bíblia diz que uns ressuscitarão
para a salvação eterna, outros ressuscitarão para a condenação eterna, mas a vontade de Deus é que ninguém seja condenado. É por isso que Jesus Cristo, ele veio trazendo a salvação. É por isso que nós estamos aqui transmitindo o que Jesus falou, para vir de encontro à tua alma, para que você perceba que existe algo além do que os teus olhos veem, existe algo além do que os teus ouvidos ouvem, e que Deus tem preparado para você. Talvez você anda às rodas, talvez você anda às voltas, preocupado com tantas coisas dessa vida, mas quantas pessoas passaram a vida tão preocupado com as coisas dessa vida, foi embora e a casa ficou para trás, foi embora e o carro ficou para trás, foi embora e não deu tempo nem de arrumar o guarda-roupa, foi embora e deixou o filho, deixou família, deixou tudo. E eu pergunto, aonde estará hoje? É isso que a Bíblia está dizendo para você. Há algo que os teus olhos não vê, mas que se você ouvir a palavra de Deus e crer, essas coisas, elas vão se materializar no teu coração. Talvez você diz assim: olha, eu até gostaria de me render, mas eu não posso me render, porque o meu esposo não aceita. Eu gostaria até de me humilhar e aceitar essa palavra, mas eu não posso fazer, porque minha esposa ou minha família não concorda com essa decisão. Mas eu digo para você, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Todo homem, toda mulher que se render, humilhar aos pés de Jesus, crendo no Evangelho, seja onde estiver, Deus tem um novo caminho para escrever a tua história. Talvez hoje você tenha até na pose de que está seguro, mas eu quero dizer para você, se você não está com Jesus na tua vida, você está com vazio na alma. Você pode não deixar ele transparecer nos teus olhos. Talvez quem te vê bem vestido, quem te vê dentro de um carro, quem te vê chegando e saindo, até gostaria de ter a vida que você tem, porque não sabe o vazio que está na tua alma. Mas eu digo para você, Jesus Cristo, ele tem poder para, através da palavra, fazer com que o Espírito Santo, ele atua na tua vida e te dê uma esperança de vida eterna. Uma esperança de vida eterna. Jesus Cristo, ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo é você entender que Deus, ele fez a parte dele, mas tem uma parte que tem que ser você. Esse negue-se a si mesmo é para você entender que o céu é grande demais para nós abrir mão dele. Esse negue-se a si mesmo, ele está dizendo para você que se você não negar a si mesmo, você será vencido pelos desejos da carne e vai até o final perdendo as tuas oportunidades. Quantas pessoas na feira de Benavente já ouviram a pregação do Evangelho, mas não deu crédito. Mas naquele dia, essas palavras vão estar diante de você. E Jesus, ele vai estar dizendo para você: quantas vezes eu quis te restaurar pela minha palavra, quantas vezes eu quis te mostrar a salvação pela minha palavra, quantas vezes eu coloquei uma porta aberta diante de ti, mas você não quis entrar, porque o tempo da decisão é hoje. Do outro lado não adianta, não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia. Do outro lado tem um destino carimbado, e hoje Deus te chama para o maravilhoso plano de salvação através de Jesus Cristo. As coisas que os olhos não viram, as coisas que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Imagina, para esse mundo tão pecaminoso, tão pervertido, tão mau, Deus criou coisas tão maravilhosas. Imagina o que está preparado para aqueles que Deus o ama, nas mãos de um Deus que não tem limite. Deus não tem limitação. Deus faz o que quer, porque o homem, quando faz alguma coisa, ele modifica uma matéria para construir algo, mas Deus, ele fabrica a matéria-prima apenas com a tua palavra: haja, e tudo aparece. Porque ele
tem poder sobre todas as coisas. E esse Deus que tem poder sobre todas as coisas, hoje quando nós levantamos a nossa voz com a palavra de Deus, essa palavra ela está dizendo para você, os teus grandes problemas, para Deus não é nada. O teu maior problema não é o problema em si. O teu maior problema é você não colocar o problema na mão de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Por isso eu termino a minha palavra dizendo para você, há algo que os teus olhos não viram. Há algo que os teus ouvidos não ouviram. E que está para ser revelado na eternidade. Tanto para aqueles que forem salvos, quanto para aqueles que forem condenados. Porque os salvos, eles se surpreenderão eternamente com as maravilhas de Deus. Mas os condenados se arrependerão eternamente por ter perdido a oportunidade da salvação entregue por Jesus para todo aquele que nele crê. E hoje, cidade de Benavente, mais um dia, que para muitos não seria nem sequer propício nós estamos aqui pelo tempo que está fazendo, mas Deus mostrou o seu amor para com a humanidade, em que o homem ainda sendo pecador, não merecendo, rejeitando, não querendo e nem crendo, Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. E quando nós olhamos para a cruz é como um espelho que faz nós olhar para nós mesmos, porque a palavra de Deus, ela nos leva pelo Espírito Santo a ser convencido de que somos pobres, miseráveis, pecador. E hoje nós estamos aqui para perguntar para você, você quer entregar a tua vida para Jesus? Hoje é um dia oportuno, hoje é um momento oportuno. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Se você quiser, nós queremos orar para você, porque cada vez que nós fazemos uma oração mediante alguém que toma uma decisão, é um documento assinado no mundo espiritual. Porque se com teu coração crer e com a tua boca confessar, é oficializado a salvação na tua vida. A partir desse momento, você deixa de ser uma criatura e passa a ser chamado filho, porque o teu nome está escrito no livro da vida. E hoje nós estamos te oferecendo essa oportunidade. Tem alguém que deseja entregar a tua vida para Jesus? Se não tem, que Deus em Cristo Jesus te dê uma outra oportunidade. Mas lembre-se de uma coisa, o passo de Deus já foi dado, agora precisa do teu passo. O passo de Deus já foi dado, agora precisa do teu passo. Dê um passo para Deus, e Deus vai entrar na tua vida e vai mudar a tua história. Vamos nesse momento terminar esse trabalho com uma oração agradecendo a Deus, que Deus em Cristo Jesus te dê uma outra oportunidade e uma semana abençoada, e venha te guardar, conduzir os teus passos para que você possa chegar até o ápice da vontade de Deus, em nome de Jesus.